Ladies! E aí, galera? Tudo bem? Vamos para mais uma ferramenta. Olha que mochila pesada que eu estou deixando para vocês. Já falei né? Vai ter a ferramenta de formulário, vai ter a ferramenta de árvore de problemas e árvore de soluções, e agora 5W2Hs para vocês conseguirem fazer o planejamento de vocês, colocar no papel, estruturar, colocar a organização certinha, início, meio e fim, a ordem desse projeto, e essas três, basicamente, são ferramentas que vocês vão levar para o resto da vida de vocês. Então, prestem bastante atenção. 5W2Hs, vou explicar para vocês, depois tem um material para vocês acompanharem, um PDF bem feitinho ali, pelo Sebrae, inclusive, mas eu vou fazer aqui uma explicação breve para vocês. Por que é 5W2Hs? Porque é uma ferramenta de plano de ação para empreendedores, de um modo geral, tá? Ele é indicado para qualquer pessoa que precisa colocar um plano em ação. Por isso é uma ferramenta de plano de ação. Não é para ficar no papel, é para vocês colocarem em ação. Então ela serve para qualquer tomada de decisão sobre os principais elementos que vão orientar vocês na implementação do plano, tá? Então ele é muito útil porque ele oferece diversos usos de uma técnica, que é esse 5W2Hs, que eu já vou explicar o que é, desde versões mais simples, ou coisas bem simples, até um desenvolvimento de um plano de negócio tático operacional um pouco mais robusto. Tá? Então, a ferramenta também é conhecida como plano de ação, é uma ferramenta tão óbvia e utilizada que não há uma concordância sobre quem que inventou. Tá? Ela é muito antiga. Então, como ferramenta, ela ganhou muita popularidade porque ela é utilizada na gestão de qualidade, gestão de projetos em geral, e ela é implantada respondendo algumas perguntinhas básicas, entendeu? Que provavelmente todos vocês já fizeram essas perguntinhas, mas basicamente são as 7 perguntas que definem o contexto geral, que é o que deve ser feito, que é o what, que é uma palavra em inglês com a letra W, por isso 5 Ws, entendeu? São todas as perguntas começam com W e as duas últimas com H, por isso que 5W, 5 perguntas com a letra W, depois 5 perguntas com a letra H, entenderam? Por isso que 5W2Hs é o nome da ferramenta. Então, a primeira é o que deve ser feito, por que deve ser implementado, quem é o responsável por essa ação, onde deve ser executado, quando deve ser implementado essa ação, porque entende que isso, quando eu planejo um projeto geral, é uma linha só, ok. Mas quando eu planejo um projeto que tem várias ações, são várias linhas. Então, para cada o que tem uma data, né, um onde, às vezes tem locais diferentes. Então, por isso que o que, por quê, quem que é o responsável, onde que vai acontecer, quando que vai acontecer, certo? Que aí você consegue estruturar isso direitinho. Eu já vou mostrar um exemplo para vocês. E as últimas perguntinhas, como deve ser conduzido, certo? Que aí sim é o passo a passo. Primeiro eu vou fazer isso, depois nós vamos fazer aquilo, depois nós vamos fazer aquele outro. Né? Primeiro nós vamos nos reunir para estruturar tudo isso no papel, depois nós vamos visitar, fazer a entrevista, abordagem lá com a Diri Poderosa do local, depois vamos da entrevista, vamos entender essa entrevista para colocar isso no papel, estruturar ali a árvore de problemas e vamos lá propor uma intervenção para a diretora bem de acordo com o que ela já espera, beleza? E ali tal, como que isso vai acontecer? Nós vamos organizar uma palestra, então o que eu preciso? Sabe? Quando você começa a colocar no papel, você vai entender, tá, preciso organizar essa palestra. Quanto tempo essa palestra? Para quantas pessoas? Vai ser expositiva com data show? Ou vai ser com atividades? Vai ter mímica? Vai ter alguma coisa física que eu preciso levar? Ou vai ser no papel? Como que vai ser? Ou vai ser só uma palestra? Entendeu? Então, tudo isso faz com que você consiga estruturar o planejamento das ações, tá? Por isso que é uma estruturação de plano de ação 5W2Hs. Outra coisa importante é que dentro das perguntas, a última é quanto. Quanto? Money, tutu, bufunfa, din-din, golpes, Dilmas.
Tá? Então, quanto vai custar isso, tá? Quanto vai custar a implementação? Porque às vezes, é só ir lá na escola, mas só ir lá na escola é o quê? É o ônibus, é a gasolina. Quem que vai? Entendeu? Eu consigo mandar para o WhatsApp para responder e depois a gente vai lá só fazer a intervenção. Entendeu? Então, aí nessa hora do planejamento que começam a surgir as perguntas. Então, a ferramenta ela é composta por esses 7 campos, tá? Onde a primeira, né, que esse o que deve ser feito, ela é a ação, é uma atividade que deve ser executada ou um problema, desafio que deve ser solucionado, que é o quê? Depois o porquê, a justificativa, né? São os motivos, objetivos daquilo que está sendo executado. Por que que aquilo faz sentido? Vamos lá. Por que que isso está acontecendo? Por que que a gente tem que ir lá? Né? Não pode ser só, porque eu tenho que fazer o pipa. Não, porque a gente vai conseguir ajudar as crianças a entenderem, as pessoas a entenderem, ou seja lá qual abordagem você for fazer. Tá? Então, quem vai fazer, né? A definição de quem vai ser o responsável pela execução do que foi planejado. Porque às vezes é só uma tarefa, e aí você, como equipe, você vai definir tarefa. Você faz isso, o outro faz. A Maria faz isso, o João aquilo, a Jaqueline aquilo. Tá bom? Então, isso vai ajudar vocês a fazerem a gestão também das pessoas ali, tá? E o cronograma, né? Que normalmente é vinculado ao tempo, né? Cronos, entendeu? Por isso, cronograma, organização do tempo. Então, segunda vai ser isso, terça aquilo, sábado a gente vai lá, na outra segunda de tarde a gente consegue fazer a abordagem, entendeu? Então, esse quando também é importante para vocês se planejarem, colocarem na agenda, tal, né? Junto com a agenda de vida de vocês. Então, entendeu como é importante a ferramenta 5WSH? Agora eu vou mostrar um exemplo para vocês, que vai ficar mais claro ainda como isso pode funcionar, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e vocês vão entender, vai fazer mais sentido para vocês. Esse material aqui eu vou compartilhar com vocês e esse outro material posterior, vocês terão acesso ao PDF. Então, as 7 perguntinhas que eu já estava explicando para vocês, bem óbvias aqui, né? A primeira é o quê? Né? Da ferramenta 5W2H, o que é a ação. Então, sempre vai começar com um verbo, né? Implementar, adquirir, desenvolver. Né? Então, primeira coisa, o que é o foco da ação, né? Que deve iniciar por um verbo no infinitivo. Depois, o porquê, que é a razão dessa ação acontecer. Depois, o onde é o local, né? Onde ele vai acontecer. O quem quem que é o responsável por essa ação acontecer, certo? Continuando aqui, o quando é o prazo final para a execução dessa ação e o como é a forma e o recurso aplicado, né? Ainda tem o quanto, que é o how much, né? Quanto custa a bufunfa, né? É o custo envolvido para a execução dessa ação. E depois vocês podem até colocar o status, se fechou, se já foi concluído ou não, né? Ou se teve algum ganho sobre isso, tá? Mas o importante são as 7 perguntinhas. Aqui está colocado como planilha, eu vou até disponibilizar para vocês, mas no projeto vai ter um modelo para vocês, na própria apresentação, que vocês podem utilizar como numa tabela, assim. São 5 perguntas, 7 perguntas precisam ser respondidas, apenas isso. É muito mais simples do que vocês imaginam. Isso um slide responde umas 5, 6 linhas. Se as suas respostas forem muito longas, aí teremos mais linhas. Mas basicamente é isso, ok? Tá certo isso então, pessoal? Fechado, então. Essa é a última ferramenta, é agora mão na massa. Vamos colocar no papel, vamos fazer esse negócio acontecer.